Hoje foi dada assim pela justiça, assim a condenação do proprietário da Dolly. Esse sistema, que muitas das vezes pode ser benéfico e 80% das vezes contribui com a sociedade, mas existe 20%, às vezes 30% de coisas que não condiz com a nossa realidade. Tudo isso incorpora dentro de uma situação que nós temos que muitas vezes analisar. Esse vídeo que você verá após eu aqui vou ter aqui acompanhamento junto com vocês para entendermos o que aconteceu com a Dolly. Na verdade, tudo depende, às vezes, do sistema em que está incorporado ou nas lutas que uma empresa pequena está em combate ou disputando o comércio com uma outra maior. Em um certo tempo, nos anos 2017, 2014 até 2017, eu fiz uma pequena empresa, fabricante de chinelo, na praia principalmente, que era muito bem trabalhada. Não era uma sandália comum, era trabalhada com desenhos, várias ornamentações que tinha na sandália, era algo diferenciado. E nós vendíamos a R$8, a uma comum, sem nenhum trabalho nela, só cortada e trabalhada, colocado no comércio a 16. E nós estávamos vendendo a 8. Dependendo do que nós colocávamos na sandália, o material que era aplicado tinha um custinho um pouco maior. Então, nós começamos a produzir. E ali recebemos uma proposta para comprar da própria Havaiana a R$4 cada sandália. Olha, se nós, comprando todo o material, na nossa fabricação saía a R$5,50, como é que ela poderia, com todo o trabalho dela, com toda imposto, tudo sobre a Havaiana, ela nos vender a R$4? O material, a gente colocando todos os cálculos entre corte e tudo, o material sairia para nós a R$5,50. Nós vendíamos a 8, às vezes um pouco mais, por causa do trabalho, que era de acordo com o trabalho, com a ornamentação que era feita na sandália, tinha um custo maior. E ali percebemos que não valia a pena fabricar, ou mais fácil era comprar. Mas o que existe aí? O que existe, na verdade, você vai no comércio normal, você encontra 16, você vai vender, a empresa te dá por 10, mas nós fabricávamos e recebíamos por 4, éramos convidados a vender, a pegar deles por R$4. Então você perceba que todo o nosso maquinário estava perdido ali praticamente. Então essas coisas acontecem dentro do campo da indústria, onde a competição é drasticamente pesada, e isso nós vamos ver com a Dolly. Assim como eu trabalhei 4, 5 anos, parei com a fabricação, porque não compensava, mesmo que se fosse pagar os impostos, todo sairia alto. E na sequência desse vídeo você vai prestar atenção no que ocorre realmente no campo da indústria. O sistema, ele é incorporado, é drástico, ele é pesado ao visar as pessoas que estão dentro da área de trabalho, de competição, e muitas das vezes são até processadas, como a Coca-Cola processou a Dolly, e você vai ver através do vídeo todo o desembaraço que ocorreu durante esses 20 anos de luta para manter uma empresa brasileira dentro do comércio. Então vamos dar seguimento ao vídeo e observarmos tudo o que ocorre durante esse período em que a empresa se vê obrigada a competir com uma grande, e nessa luta ele é processado e muitas das vezes responde processo numa competição que é apenas industrial. Ou moral, posso dizer assim, porque
Uma das marcas mais icônicas do Brasil, a Dolly ganhou notoriedade não só por seus produtos, mas também por seu clássico mascote, o Dolinho, e mais recentemente por uma batalha jurídica que pode colocar em xeque todo o trabalho da empresa. Tudo começou em 1987, quando o paulistano Laerte Codonho, então com 26 anos, decidiu criar uma marca de refrigerante de preço acessível, tendo o sabor Guaraná como seu carro-chefe. Em busca de criar diferenciais, o empresário decidiu apostar na criação de um refrigerante dietético, em um momento em que o mercado brasileiro não tinha tais opções. Porém, até aquele momento, a produção de refrigerantes dietéticos era proibida por força de uma lei editada em 1973. Ainda assim, Laerte decidiu pleitear na justiça o direito de produzir a bebida e conseguiu com uma sentença favorável expedida pela Justiça de São Paulo ainda em 1987. Dessa forma, surgia o Diet Dolly, o refrigerante dietético de Guaraná, que, segundo Codonho, foi o primeiro do gênero no Brasil. Entretanto, apesar de conseguir uma sentença favorável à produção, o Diet Dolly foi alvo do poder público, que alegou que a Dolly tinha sim o direito de produzir o refrigerante, mas não de vendê-lo, o que embargou as vendas da bebida, que só voltou ao mercado depois de uma nova batalha jurídica que autorizou sua venda. Nos anos seguintes, o Guaraná Dolly se tornou um sucesso no estado de São Paulo, e a empresa incorporou sua linha de produtos com outros sabores como limão, cola, laranja e uva. Famosas pelo preço acessível, as bebidas da Dolly começaram a impactar o mercado paulista e, segundo Codonho, foram determinantes para que a Coca-Cola Company e outras fabricantes abaixassem os seus preços para impedir o crescimento da marca. Em um cenário de grande competição, a marca se consolidou e traçou uma estratégia para conquistar o mercado nacional através de propagandas e comerciais em redes de TV aberta. Com pouco orçamento, a marca conseguiu espaço em uma emissora que estava começando a despontar no início dos anos 2000 e que havia substituído o canal da extinta TV Manchete, a Rede TV. Ainda assim, o orçamento enxuto não permitia que a Dolly tivesse grandes gastos na produção dos comerciais, e foi nesse momento que a criatividade de Laerte Codonho aflorou. Diante do sucesso do programa Teletubbies, o empresário decidiu criar uma mascote para promover a Dolly, e ele mesmo desenhou e idealizou o personagem. Surgia assim o Dolinho, um ícone da propaganda nacional. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? A estreia do personagem se deu em uma ação visando o público infantil, que contava com os próprios filhos de Codonho na propaganda. E todas as ações e falas do Dolinho eram inicialmente coordenadas pelo próprio empresário. Em conjunto, a empresa também apostava em jingles repetitivos que ajudavam a popularizar a ideia de sabor brasileiro, apostando também no espírito patriótico dos consumidores. Com esses ingredientes, a Dolly usava as armas que possuía dentro de um arsenal limitado, mas criativo, e que usava e abusava de artifícios que dividiam opiniões e que colocavam a marca na cabeça dos consumidores brasileiros. Dessa forma, a marca conquistou relativo destaque na mídia nacional a partir dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, começou uma história confusa e repleta de reviravoltas. Segundo Codonho, a principal confusão começou quando uma série de notícias falsas e difamatórias contra a Dolly foram propagadas em vários pontos da cidade de São Paulo, incluindo estações de metrô e pontos populares onde estava presente o público consumidor das bebidas da empresa. Dentre as inverdades estavam acusações de que a bebida era preparada com ingredientes extremamente nocivos à saúde e que as pessoas deveriam ter cuidado com a marca. Na mesma época, o empresário alega ter sido coagido por representantes da Coca-Cola que o teriam ameaçado e garantido que a Dolly seria extinta do mercado. Em sua defesa, o empresário publicou um vídeo caseiro de uma conversa entre ele e um então executivo da FEMSA, a empresa responsável pela comercialização da Coca-Cola no Brasil. Na gravação feita pelo próprio empreendedor, é dito que a gigante não medirá esforços para eliminar a concorrência, e a partir dali, supostamente, estaria lançada uma guerra entre a Dolly e os representantes da gigante americana. Desde então,
Codonho passou a expor constantemente a gravação da conversa, que inclusive foi material de uma das propagandas da Dolly. E ele também relatou as supostas ameaças em algumas oportunidades, inclusive em um extenso programa da Rede TV exibido no ano de 2003. Além de alegar as ameaças, ele também deu início a uma campanha contra a Coca-Cola, acusando a gigante de utilizar em suas bebidas uma preparação obtida a partir da folha de coca, o que é proibido pela lei brasileira. De acordo com ele, a gigante utiliza um extrato importado que contém a substância proibida de forma mascarada, de modo que ela não é detectada em uma análise simples, e que o fato poderia ser atestado mediante análise química detalhada. Apesar disso, tais informações nunca foram publicamente demonstradas e foram imediatamente desmentidas pela Coca-Cola. Em paralelo, ele também acusou a gigante de concorrência desleal e de supostamente ter problemas com o fisco brasileiro. De todo modo, a animosidade entre Coca-Cola e Dolly ficou em silêncio pelos anos seguintes, e a Dolly continuou crescendo, tornando também o Dolinho extremamente popular, principalmente nas redes sociais. O crescimento foi tão expressivo que, segundo a consultoria AC Nielsen, em 2015, a Dolly já detinha 10% do mercado nacional de refrigerantes, mesmo sendo vendida apenas na região sudeste. E tal fato era possível graças ao impressionante market share de 30% na Grande São Paulo. E no ano de 2016, a marca alcançou seu auge ao contar com mais de 2.000 funcionários e 4 fábricas. Porém, foi a partir daí que começou o inferno astral da empresa. Primeiro, a Dolly foi acusada de comandar um sofisticado esquema de sonegação fiscal que poderia chegar a mais de 4 bilhões de reais em tributos não pagos, tanto na esfera federal quanto estadual. E os valores seriam devidos desde 1990. Além disso, pela acusação, o dono da fabricante também estaria envolvido em um esquema de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação e formação de quadrilha. Junto da acusação, a empresa também foi alvo de operações da Polícia Federal. Nesse meio tempo, Laerte Codonho alegou que havia sido vítima de um golpe de seu próprio contador, Rogério Rauti, dono da RD Assessoria Contábil, que, segundo ele, havia falsificado documentos e guias fiscais em um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da Dolly direto para o bolso do contador. Pela fraude, a Dolly pagava as guias falsas, acreditando estar pagando para o fisco, quando, na verdade, o dinheiro ia para as contas do próprio Rauti. O fato foi endossado e assumido pelo sócio minoritário da RD, Esaú Domingues, que tinha apenas 1% de participação na empresa e, mesmo assim, fez um acordo de delação premiada em que revelou o esquema e devolveu parte do dinheiro desviado. Já Rogério Rauti está sendo processado e amplamente investigado pela Polícia Civil desde então. Em outra ponta, a Dolly celebrou acordo para quitar as dívidas de ICMS que ficaram pendentes na situação e que totalizaram mais de 33 milhões de reais. Contudo, o suposto golpe não foi suficiente para convencer os procuradores responsáveis pelo caso, que em maio de 2018 conseguiram na justiça o bloqueio das contas da empresa, o sequestro dos bens de Codonho, a quebra de seu sigilo fiscal e até mesmo a prisão do empresário. Na ocasião, Laerte teve sua prisão filmada e chamou a atenção do país com uma folha de papel escrita com batom que dizia que ele estava sendo preso pela Coca-Cola. Ele ficou 8 dias preso até ter a prisão suspensa. No mês seguinte, com o bloqueio, a Dolly pediu recuperação judicial e teve que fechar uma de suas fábricas, demitindo 1.000 funcionários. Respondendo em liberdade, Codonho também foi acusado de ser proprietário da empresa Lumia Capital Industries, uma empresa sediada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e que havia feito uma operação de compra e venda de um imóvel no interior de São Paulo, avaliado em mais de R$1 milhão, o que supostamente seria uma prova de ocultação patrimonial. Em sua defesa, Codonho alega que não é dono da Lumia Capital Industries e que, na verdade, ele é proprietário de uma empresa de nome semelhante, a Lumia Industries, também sediada em Nevada. A empresa citada não tem patrimônio ou movimentação e foi criada para uma futura expansão internacional da Dolly que não aconteceu. A alegação foi aceita pela justiça um ano depois, que descartou a participação da empresa de Codonho na transação imobiliária. Enquanto os processos acontecem, a Dolly tenta sobreviver
sobreviver e passou também a contra-atacar juridicamente. No todo, são duas grandes acusações, uma na esfera estadual e outra na esfera federal. Primeiro, a empresa alega suspeição nas investigações estaduais, uma vez que as supostas provas de sonegação fiscal apresentadas pela Procuradoria de Fazenda do Estado de São Paulo foram produzidas com auxílio de uma empresa contratada chamada Nelway Big Data. De acordo com Codonho, a Nelway tem como investidores a própria Coca-Cola Company e o brasileiro Jorge Paulo Lemann, principal acionista da Ambev, dona do Guaraná Antártica e distribuidora da Pepsi no Brasil. A alegação do empresário foi endossada pelo Ministério Público de São Paulo, que abriu investigação para averiguar se a Nelway agiu de forma indevida no curso das investigações. Enquanto isso, a Dolly conseguiu desbloquear parte das contas, mas mesmo assim tem dificuldades de honrar seus compromissos presentes. E de forma surpreendente, na esfera federal, a Dolly conseguiu virar o jogo. Inicialmente, havia a denúncia de que a empresa devia mais de 1,7 bilhão de reais para a União. Mas, graças a uma sentença na primeira Vara Federal de São Bernardo do Campo e uma tutela de urgência na 14ª Vara Federal de Brasília, a Justiça reconheceu que, na verdade, a Dolly não é devedora dos tributos, e sim é credora da União por razão do direito de uso de créditos decorrentes do IPI, já que a empresa utiliza concentrado de Guaraná advindo da Zona Franca de Manaus. E de acordo com as decisões, o valor do crédito é de mais de 200 milhões de reais. Com a vitória, provisoriamente, a Dolly tenta continuar e Laerte Codonho também se movimenta para responsabilizar os procuradores estaduais por suposto abuso de autoridade, em um processo em que ele pleiteia também indenização por danos morais. Mas novas acusações apareceram, dessa vez contra uma empresa que prestava serviços para a Dolly, conhecida como Rage. De acordo com as denúncias, a empresa também teria efetuado fraudes contra o fisco e estaria envolvida com Codonho. Ele, por sua vez, negou qualquer participação no quadro societário da empresa, alegando que se trata apenas de uma prestadora de serviço que inclusive se defendeu da acusação, alegando que não tem relação com o empresário. E entre idas e vindas, a batalha envolvendo a Dolly continua e coloca em dúvida o futuro da empresa. Ainda assim, segundo Laerte Codonho, não vão conseguir quebrá-lo e a Dolly vai sobreviver. E a resposta só o tempo dirá. De toda forma, a história da Dolly é motivo de grande curiosidade e é mais uma história que merece ser contada em nosso canal, sendo um pedido de vários de nossos inscritos. E não se esqueça de se inscrever em nosso novo canal, Passo a Passo Empreendedor Insights. O nosso conteúdo também através de cortes que vão direto ao ponto foi e trazem condenado à prisão por corrupção ativa e crime ambiental. As penas somadas, gente, chegam a 16 anos. Ele foi condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 4 anos e 10 meses de detenção. A Justiça determinou que o cumprimento da pena de reclusão deve começar em regime fechado e o de detenção, voltada ali a crimes considerados mais brandos, iniciada em regime semiaberto. A defesa dele ainda pode recorrer, mas fato é que ele foi condenado agora por 4 tipos de crimes. A sentença publicada na última quinta-feira cita que ele incorreu em corrupção ativa, inclusive de policiais, crime ambiental, falsidade ideológica e falsificação de documentos particulares. Além da prisão, ele foi condenado a pagar uma multa de mais 550 mil reais. O UOL procurou a defesa e o grupo Dolly, mas ainda não teve retorno. Além de Codonho, outras 7 pessoas foram condenadas. De acordo com as investigações, eles tiveram participações nos crimes pelos quais o empresário era acusado. E falando também em questões envolvendo corrupção policial, a gente tem também uma atualização importante do caso Grits Bar, doleiro do